Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bruno Mazzoni comentando hoje sobre 3 ativos que não são ativos fora do radar, muito pelo contrário, são ativos que estão muito no radar, como é o Santander, como é a Sanepar e como é a Taesa. Porém, o vídeo de hoje é para você que tem ou pouco capital para começar na bolsa ou que quer construir uma primeira carteira para previdência, certo? Aquela carteira de dividendos. Então, eu vou falar sobre a SAMB4, sobre o Taesa, TAE4 e sobre a SAPR4. Tá? SAMB 11, SAPR 11 e TAE 11 são os ativos mais líquidos, são as units dessas empresas, porém, tá? Hoje a gente vai comentar sobre os patinhos feios, aí, sobre a ação preferencial para você que valoriza mais aquela renda, tá? De dividendos ao longo prazo, tá bom? Então, se interessa a saber sobre esses 3 ativos, vou trazer um pouquinho dos seus indicadores de valuation e terminar com análise gráfica para ajudar vocês também, via preço, a investir em ativos para dividendos, visando aí previdência, por que não? Vamos lá. Pessoal, esse vídeo aqui vai ser um resumão para vocês, né? Eu acho que todo mundo já conhece as 3 principais empresas aí que eu vou comentar, Taesa, Sanepar e Santander. Vou trazer aqui um resumo sobre os seus indicadores de valuation e rentabilidade, tá? E a gente termina com análise gráfica. Vamos lá. Das 3, quem leva melhor aqui no dividend yield, tá? É a Taesa de longe, será? Sim, a Taesa com 9,83%, seguido aqui do Santander com 6,50%, tá? E a Sanepar com 4%. Percebam aqui, das 3, a que está mais ameaçada daqui 2 anos a ter um dividend yield não muito compensatório, tá? É a Sanepar, porque nós vamos ter inflação a 4 e pouquinho, já está, né, a 4 e umas quilherinhas, tá? Então a Sanepar talvez e a Selic podendo quicar aqui para 3 a 4% nos próximos 2 anos, pode ser que a Sanepar já não seja muito querida como dividend yield, mas Santander com 6,50, tá? E Taesa com certeza com 9, 8, 7, que é onde ela fica sempre quicando por ali, estão, beleza, estão não muito, né, ameaçadas pela alta da Selic ou por uma inflação um pouquinho mais assassina para os seus rendimentos reais, tá? Então é importante falar que talvez a Sanepar não esteja aqui para todo o sempre, ou nos próximos 5 anos é bom sempre estar atualizando aí a SAPR 4, tá? Pois bem, PL, quem está mais descontada dessas 3 é a Taesa com 7, mas a Sanepar também está bem descontada com 7,21. Preço sobre valor patrimonial, o menor é a Sanepar, tá? Mas as 3 aqui não estão exuberantes. EV sobre EBIT, quem está mais descontada assim como PSR, é a Sanepar 4. Margem EBIT, margem líquida aqui a elétrica leva a melhor, tá? A saneamento básico também ganha bacana, tá? Pelo menos na EBIT, já na líquida o Santander também leva melhor. Então vejam que os 3 ativos para você de longo prazo têm fundamentos confortáveis, né? Margens acima aí de 5, quase 10% no EBIT, tá? E margem líquida com certeza com 2 dígitos. Tá? Tanto o Santander como o Sanepar acima de 20% e no caso da Taesa, gigante, né? Quase 60% de margem líquida. Então, margem alta, dividend yield, lucrativa, estáveis, rima com longo prazo, rima com previdência, aposentadoria. Alavancagem, nenhuma está super alavancada, então não temos o que reclamar por aqui. Tá? Liquidez corrente, tirando o Banco Santander, né? Por ser banco e tal, tem uma liquidez baixa, já Taesa e Sanepar estão ok. Tá? ROI, todas entregam ROI com 2 dígitos e nos últimos 5 anos todas crescem. A Taesa é que menos cresce, mas é característica do ativo. Deixa eu abaixar um pouquinho para vocês aqui. A Taesa é que menos cresce, mas tanto o Santander como o Sanepar crescem mais de 20% em 5 anos. Então sim, previdência, lucros estáveis, margem alta, relativamente alta, dividend yield e crescimento. Me parece que são 4 grandes fatores aí que podem trazer para vocês na sua carteira de longo prazo esses 3 ativos, tá? Rentabilidade. Então vamos colocar nos últimos 10 anos, eu acho melhor para a gente seguir. Vamos começar com os últimos 10. Tá? Lembrando que a TAE4 começou aqui em 2017. Tá? Nós temos aqui SAMB 4 nos últimos 10 anos 1.759%. Sanepar com mais de 1000% e a Taesa começou recentemente 182%. Tá? Vamos trazer os últimos 5 anos que é um pouco mais justo com a Taesa. Então vocês podem ver que sim, Sanepar leva a melhor, SAMB 4
também ali, Sanepar 500%, 560% nos últimos 5, Sambi 400 e Taesa 138, ou seja, longo prazo, tá? Estão valendo a pena, tem rentabilidade e você fica quietinho ali, não participa da volatilidade tão alta como são as units, tá? E tampouco paga o preço de uma cesta, né? Para vocês terem noção, por exemplo, vamos dar uma pesquisadinha aqui na Taesa, como é que é a unit da Taesa, tá? Taesa vai ter ali por volta, a unit da Taesa é a soma de duas preferenciais, de duas TAE 4 e uma TAE 3. Tá? A Sambi, vamos dar uma olhadinha no Sambi aqui se a gente tem as informações. Tá? Sambi 11, uma ordinária e uma preferencial, então uma de cada. Tá? E a gente termina com a SAPR, Sanepar. Sanepar nós vamos ter aqui no bundle, aqui vai ter, a Sanepar 11 é bem composta, né? São 4 preferenciais com uma ordinária. Tá? Então deixem essas de lado se você está pensando em longo prazo e foquem só nos dividendos, mas lembre, tá? Se você está na Sanepar 11, assim que distribuir os dividendos, você tem que dividir aqui por 4, tá certo? Para saber quanto vai receber na preferencial, porque são 4 ações da preferencial que temos dentro da unit. Tirando essa dúvida para quem é muito novo no mercado ou não sabia, tá? Essa é a questão, por isso que as units são mais caras e por isso que geralmente as units têm mais liquidez, tá? Análise gráfica da SAPR 4, vamos começar com ela, então a tendência é muito clara de alta, tá? A próxima grande pernada que eu estaria colocando para cima entre 7,38, tá? Então, para o longo prazo, temos suporte em 4,14, resistência em 6,33, 6,54, porém a tendência é muito clara de alta, tá? Muito clara de alta, tá certo? Então, eu acredito que sim, deva continuar e dentro desse quadrado aqui, certo? Estão as regiões para longo prazo pré-rompimento, né? Se continuar a tendência, são os dois grandes pontos aqui pré-rompimento que de fato interessam, mas vocês podem perceber que por isso que a rentabilidade é tão alta da SAPR em 10 anos, né? A ação claramente em alta aqui, ó. Tá? O ativo claramente fazendo swings, né? De alta. Então, para o longo prazo é bem legal, ela só tem a característica de ser um pouquinho mais lenta, tá? Só bem mais lenta no caso do que, por exemplo, a SAPR 11. Tá? Então ela está valendo aqui 6, hoje está valendo R$ 5,21, tá bom? R$ 5,21 é o que ela está valendo. Tá uma próxima pernada para cima, a gente pode estar caracterizando aí lá para 7,38, 7,45. Tá certo? 7,38, 7,45. Lembrando, os dois últimas retrações que ela teve duraram ali cerca de 36 barras, 36 meses. Tá? Aqui por volta de 20, tá? 20 barras, 20 meses. E atualmente estamos falando aí de 8 barras. Então, natural da volatilidade do ativo, ter aí mais 12 barras, pelo menos 12 meses de lateralização, ou seja, não há pressa, né? São ativos que não são muito líquidos, então para o longo prazo não tem que ter pressa mesmo. Você provavelmente vai ver o preço dela daqui a 12 meses muito próximo de 4 a 6,50, tá? Não devemos ir muito longe disso, tá bom? Essa é a característica do ativo antes de dar essa explosão, tá? Essa explosão que traz para você longo prazo não só segurança por ser ativos lucrativos, mas também por longo prazo dividendos e valorização do papel. Sambi 4, essa está um pouco mais enfurecida, tá certo? Tem pullbacks menores, tá? Então o que eu tenho aqui da Sambi 4? Suportes deixados em R$ 16,02 e em R$ 18,84. Alvos para ela para já, né? No curtíssimo prazo, para você que se interessa também no curto prazo, R$ 20,30, R$ 27,09, R$ 31,39. São os alvos aqui, esses alvos, tá? Essa região que pode caracterizar para mim um retorno para os 18,84, um retorno natural para os 18,84. Com a alta, a máxima de dezembro, eu tenho projetado aqui os suportes em 20,60, 20,45 e também 18,84, 18,20. São as regiões 18,84, região mais forte de suporte atual. Tá? Alvos na telinha para vocês. Esse aqui é o Sambi 11, que também, quando tiramos o zoom, tá? É muito claro a tendência de alta. De novo, o único problema
para o curto e médio prazo é que esses ativos, pela baixa liquidez, têm a característica de ficar ali um bom tempo lateralizados. Deixa eu trazer aqui a outra ferramenta. Um bom tempo lateralizados. Então, a última lateralização teve cerca de 75 meses. Tá? Última grande lateralização. Certo? Então, pode ser característica do ativo. Realmente, você tem que pensar aí para de 2 a 5, 10 anos mínimo, tá? Para realmente colher os frutos, tá? Desse tipo de ativo. TAE4, alta monumental nesse mês, tá certo? Então, sim, ela está muito próxima, está mais próxima aqui de continuar a tendência de alta do que de lateralizar. Ela que teve uma lateralização consistente aqui de maio até novembro. Tá? Então, já passou por uma lateralização, explodiu. Se houver mais uma lateralização, o máximo de queda que eu vejo é 9,27. Então, para você aí, para o meu planejamento de longo prazo, até 9,27 estaria ali interessante para mim. Tá? Até 9,27. E primeiro alvo, 12,75. Peço perdão o barulho aí ao fundo, pessoal. Tá? Mas vejam também que ela é um pouquinho mais nova do que as outras, só que tendência clara de alta. Clara de alta. Tá? O fundo de março está cada vez mais longe aqui dela. Tá? Então, Taesa sendo um belíssimo exemplo de tendência também para preferencial. Beleza, pessoal? São 3 ativos que podem ser interessantes. A gente poderia colocar diversos outros aqui para previdência, mas eu pensei primeiro em você que não tem ainda condição de fazer um aporte, vamos dizer assim, de lote nas units, tá? Porque tem valor nominal mais caro e quer começar agora com pouca volatilidade, ou pelo menos tende a ser pouca volatilidade. No caso da Taesa aqui, uma baita de uma volatilidade em novembro, né? Mas enfim, passamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses sem volatilidade. Então teve 6 meses para você aportar na mesma faixa de preço, ganhando os dividendos aqui, tá? E ainda agora está ganhando pela valorização da ação. Beleza? Espero ter ajudado vocês para sua carteira de longo prazo. Grande abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui me apresentar. Meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT. Estou aqui no YouTube já há próximos de 2 anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos. Então convido você que ficou até o final a visitar a minha descrição. Tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que quer aprender sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro. E se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação em específico, vá na aba playlists e digite, tá, o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação, e eu vou ter com certeza um vídeo para você lá, tá certo? Me apresento e fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.